Ah, primeiramente, boa tarde, boa noite, no nosso caso aqui, né? Bom dia, quem vai assistir depois. Nossa sessão de live code hoje vai ser basicamente uma repassagem pelo que vocês viram já em sala, né? Eu vi que é um conteúdo mais enxuto sobre JDBC, que é só a recuperação dos dados, né? Para a gente manipular na nossa interface. Ahn, Como estratégia para o nosso projeto, eu achei que recomeçar talvez editando todas as nossas, as nossas estratégias de manipulação de dados talvez fosse um pouco custosa, né, em questão de tempo, né, como o nosso tempo aqui nas live codes são curtos. Eu pensei que a gente só criar uma nova internal frame e manipular algumas informações pertinentes a talvez uma lógica um pouquinho diferente da que a gente já estava usando no nosso projeto. Não vai ser nada difícil, né? Vou manter no que vocês já fizeram em aula, então muita coisa vai ser bem semelhante. Mas eu só criei a gente só vai criar uma lógica diferente para tratar os dados, no caso no banco de dados, né? Para a gente não ter essa dependência, né, entre um dado e outro. Então a gente basicamente aqui vai fazer uma revisão dos conteúdos que vocês viram em sala, talvez surja alguma dúvida e vocês podem tirar, né? Tanto sobre JDBC quanto acho que não sei se pode ser o caso aqui, mas se houver alguma dúvida também sobre o uso de MySQL, alguma coisa assim do tipo, a gente pode estar revisando alguma coisa. Se eu não lembrar, a gente revisa junto, mas ah, se eu puder ajudar, a gente tira a dúvida. E no caso da utilização do formato de construção dos nossos projetos, a gente vai usar o Gradle. Como no material de vocês eu vi que o Léo já começou a usar Gradle, a gente vai usar Gradle. E também tem a opção de vocês baixarem o Java, etc, né, como tá lá no slide, mas a gente vai estar utilizando aqui a criação de projetos com Builder, com o Gradle, que eu acho que ahn, facilita ali na hora de manipular algumas dependências pra gente. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é como criar um projeto Gradle, né? A gente vai vir aqui no nosso código. Então, a primeira coisa que vocês precisam ter para criar um projeto Gradle é uma pasta qualquer. Vocês precisam criar uma pasta inicialmente. Antes de criar o projeto Gradle, se vocês forem tentar, por exemplo, estar num projeto aqui já com um outro projeto Java, por exemplo, se vocês tentarem criar um projeto com outro nome, que seja alguma coisa do tipo, ele não vai permitir você criar. Ele vai dar um erro de iniciar, no caso, a task, né, de build, né, de criação de projeto. E basicamente é isso. Você precisa ter um projeto, ou, no caso, uma pasta, não é um projeto, você precisa ter uma pasta vazia, né, criar uma pasta vazia para você estar criando o projeto Gradle aqui dentro. Então, para criar um projeto Gradle, a gente primeiro abre essa pasta vazia aqui no VS Code, Ctrl Shift P, cria aqui no mesmo processo que a gente faz sempre, mas a gente vai selecionar aqui a opção Gradle do Java. Ele vai dar uma. Deixa eu só compartilhar aqui o Explorer. Ele vai dar uma opção aqui pra gente de selecionar a pasta que a gente vai estar criando, né? Então, a gente só seleciona, vem aqui em Groove. Opa, deixa eu fechar aqui a pasta agora. Apareceu a opção aqui, não sei se deu pra ver, mas apareceu uma opção aqui de Groove, só seleciona Groove. E aí vocês nomeiam com o mesmo nome da pasta do projeto de vocês. Isso ele vai iniciar aqui, ó. Criou o projeto. Aí ele dá a opção de abrir aqui, mas como o nosso já está aberto, a gente não precisa, né? Então a gente tem aqui o nosso projeto vazio, o Gradle. Aqui a gente tem o app, né? Para a gente poder manipular. A gente tem aqui dentro do Java a- o nosso app aqui. Então, se vocês quiserem manipular alguma coisa aqui, sempre que a gente for criar um novo arquivo, provavelmente esse, se houver o assistente
O S-Code, ele vai já criar dentro desse package aqui com o nome do nosso projeto. Se não tiver, lembrem sempre de colocar esse package para conseguir fazer essa manipulação do arquivo. Acho que alguém entrou. Acho que é o Gabriel, né? Opa, Gabriel, boa noite. A gente só tá criando aqui o projeto Gradle por enquanto. Opa, boa noite, boa noite. Então, continuando aqui, a gente já tem o nosso projeto Gradle, então como que a gente faz as instalações, né, para o nosso projeto? Aqui, basicamente, o que a gente vai fazer é, como a gente está criando do zero, o que a gente vai fazer, basicamente, é importar, né, colocar todas nossas classes aqui, né, a gente vai copiar elas, passar pro, para esse novo projeto, porque a gente vai reaproveitar o que a gente já fez, não tem necessidade de a gente perder, iniciar um projeto do zero de fato, né? Então a gente vai acabar reaproveitando todos esses conteúdos que a gente já trabalhou no projeto, né? Então aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, a gente pode criar já uma pasta aqui, img, que é relacionada a nossas IMGs, né? A nossa, deixa eu renomear, IMGs de imagens, né? Ao que a gente já tem lá no nosso outro projeto para ícones, né? E aí a gente vai acabar trabalhando com algumas modificações mínimas, né, no nosso projeto para se adequar ao Gradle. Pouca coisa, por exemplo, as questões de importação dos look and feels, né? A gente vai precisar baixar os look and feels de uma forma diferente, né? No caso, não adicionando a nosso library, o reference library, né? A gente vai adicionar ele nas nossas dependências aqui no nosso build Gradle. Aqui ele tem um arquivo build, né? Que você pode estar adicionando aqui dentro de dependências. A gente adiciona as instalações que a gente vai precisar ah, lá do repositório Maven, que a gente vai utilizar o repositório Maven para poder fazer as instalações. Aqui por enquanto a gente não vai mexer, mas a gente daqui a pouco dá uma mexidinha ali. Então aqui, por exemplo, no nosso nossa classe de app, a gente basicamente vai fazer o que a gente já fez antes, né? Que é toda aquela configuração de chamada da nossa classe principal, mas antes de fazer isso a gente precisa ter a classe principal, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é basicamente vou compartilhar aqui novamente o Explorer. Aqui a gente tem os nossos arquivos, né, dentro do Cine 9 de abril. A gente tem aquele que a gente já vinha trabalhando, né, todas as nossas classes. A gente copia todas as classes, exceto a app, que depois a gente vai modificar elas manualmente. Então a gente pode dar um Ctrl C aqui mesmo. Vir aqui. Opa, Ctrl C, a gente pode se arrastar, né, também faz mais sentido talvez. A gente copia todas essas classes, eles vão provavelmente dar uns erros aqui. Ainda não, né? Porque a gente precisa. Aliás, era pra ter dado já, né? Mas eu acho que ele não tá reconhecendo. Mas aqui provavelmente deu algum erro pra vocês na hora de importar, porque ele não reconheça talvez o LAF, né? O LAF não, desculpa, o pacote. Então, o que vocês vão precisar fazer é copiar esses packs aqui, colocar em cada um dos ah, não tá reconhecendo agora. Das classes, né? Não mexe no pacote. Acho que ele não tá reconhecendo as classes como parte do. Por alguma razão, como parte do. Deixa eu parece que tá mexendo. Como parte do pacote aqui do nosso projeto do Gradle. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Não era pra estar acontecendo isso porque a gente já fez a configuração, né? Deixa eu ver. Vamos tentar criar as classes uma por uma, que eu acho que. Deixa eu tirar aqui. Criar a classe aqui e depois atualizar ela. Esse mesmo desktop. Java. Ó, já tá vendo sem o coisa, deve estar reconhecendo já então. Tá, então a gente pode fazer só a importação, ele não deu problema, porque o outro projeto
entre esse dado tinha dado um probleminha. Se for o caso de dar algum problema de reconhecimento de package, é só vocês estarem utilizando aquele formato que eu mostrei. Então, a gente vai vir aqui novamente, né? Deixa eu compartilhar o Explorer. A gente vai simplesmente arrastar aqui as nossas classes, certo? E aqui para o nosso java.app, que a gente vai fazer basicamente é abrir o conteúdo aqui do app Java. A gente pode abrir ele aqui. E a gente só copia mesmo, para economizar tempo. Copia aqui o static void, que apaga. Eu acho que vai dar aqui certo o que a gente precisa fazer. E pode fechar aqui já. Aqui tá compartilhando, né? Fechar aqui. Basicamente o que a gente fez foi só inserir aqui o código que a gente já tinha outro, no nosso outro projeto. Ok. Aqui ele está só trabalhando com importação, né? Aqui dentro da nossa classe de cinema desktop, a gente vai precisar fazer só a retirada, né? Quando a gente inserir aqui aqui o nosso. Ah, eu acho que talvez a gente precisa reiniciar, né? Eu acho que por isso que ele não tá acusando o erro ainda. Deixa eu reiniciar aqui o projeto, a gente vai fechar e abrir novamente. Não tá reconhecendo como Gradle, né, ainda. Agora tá. Apareceu esse elefantinho aqui é porque ele reconhece como Gradle. Então aqui, talvez a gente tenha. Aqui tá abrindo o projeto ainda, né? Vou esperar só aguardar ele terminar de configurar. Ativar o Java, né? Que inclusive tá demorando um pouco. Aí pronto. Agora sim, ele começou a acusar uns erros, ó, de importação, né? Como eu comentei, a gente tem que adicionar o package aqui, só para tirar esses erros. Ele provavelmente vai acusar aqui também no nosso Laughing, né? No nosso Look and Feel. Daqui a pouco a gente vai fazer uma configuração para poder resolver isso daqui, mas por enquanto a gente vai precisar passar por cada uma. Se vocês forem clicando, né, em cada um, ele vai acusar os erros, ó, que é na mesma questão, né, de package. Conhecimento de package, é só eu vir aqui e colocar de um por um. Só vir um por um aqui atualizando o nosso pacote. Aqui são outros erros, né? Ok. Então as questões de package já resolveram, né? O que a gente vai precisar fazer, como eu comentei, são as configurações de dependência, né? Então a gente pode, por exemplo, deixa eu só salvar esses outros arquivos aqui. Vai vir fechando.
Pronto. Então aqui a gente vai ter as nossas dependências, certo? Então, ah, o que a gente precisa fazer aqui é escolher quais dependências a gente vai estar utilizando aqui. Para o nosso contexto, a gente utiliza alguns jar, né? A gente já utiliza alguns jar, que é o uso do link and fill, e a gente vai ter que inserir também um novo driver, né? Na verdade, a gente vai estar utilizando o driver do MySQL Connector, que é disponibilizado pela Maven, é o repositório da Maven. Então a gente vem aqui no nosso navegador, a gente vem aqui e vocês buscam por Maven Repositório, a gente já tem aberto aqui, né? Mas vocês buscam por Maven Repositório, aí vai ter essa abinha aqui, né? Com várias opções para vocês estarem instalando. A gente vai estar aqui na caixa de busca, a gente vai buscar por Java Connector. Aí tem essa opção aqui, mas não é essa opção. É porque eu escrevi errado, né? São dois N's. Essa opção aqui, ó. A primeira opção, que é com um J no final, inclusive aqui ele até cita que essa versão aqui é mais antiga, ele só relocou para essa Java Connector J. Então, mas que ele Connector J. Então, a gente seleciona essa opção aqui. E aqui tem várias opções de versões. Vocês podem escolher a versão que vocês quiserem. Eu vou estar instalando a mais recente. Então, a 9.7.0. E aqui embaixo tem a opção de Gradle, Maven, Gradle, SBT, Mil, Ivy e etc. A gente vai utilizar Gradle do escopo de Compile e Groove Short, no formato Groove Short. Então é só copiar, clicar aqui se já copiou, mas podem dar um Ctrl C também que funciona. E a gente vai voltar para o nosso código. Aqui no nosso código a gente vai colocar na parte de dependência, só dar um Ctrl C. E só indentar certinho. Ok, a gente já tem a... Aqui está pedindo se quer sincronizar, né? Eu vou deixar que sim. Pronto. Então, aqui a gente já tem a nossa implementação aqui do MySQL, né? No nosso drive para a gente utilizar. A gente também vai estar utilizando outras duas dependências. Voltando aqui pro nosso repositório Maven, a gente buscar aqui pelos LAFs que a gente utilizou. A gente utiliza o flat, né? Flat LAF. Essa opção aqui. Também pode pegar aqui a primeira opção. Copia novamente. A gente volta no nosso código. Cola aqui. Novamente voltamos lá pro repositório do Maven. E aqui a gente vai buscar pelo Tiny também. Que a gente utiliza. Opa, Tiny lá. Essa opção aqui. E aí vocês também, novamente, só tem a opção aqui, né, de uma versão, a gente copia, volta para o nosso código. E aqui a gente vai colocar também o Tiny, implementação do Tiny. Opa, coloquei duas aqui. Salva. Eu vou marcar aqui se sempre, né, para ele sempre fazer essa atualização pra gente, sincronização do projeto, né. Mas só aguarda terminar de fazer ali, pronto, ele já fez. Então aqui a gente pode já estar pensando em modificar o nosso projeto. Aqui ele já reconhece que não precisa dessa importação, né? Não está utilizando mais a importação, a gente só tira essa importação aqui. Então, de configuração para a gente utilizar o nosso projeto da forma como a gente já estava utilizando, né, anteriormente, acredito que vai ser isso, que eu me lembro agora de cabeça, a configuração do Gradle, né, que a gente vai estar utilizando. É basicamente isso. E a gente pode passar agora para o conteúdo que a gente vai estar estudando sobre JDBC. Então, a gente novamente vem aqui pro. Deixa eu só ver. Ah, tá. Tem um erro aqui no teste, porque ele
faz essa chamada aqui que a gente não vai a gente não vai estar utilizando, a gente só pode deixar essa primeira parte aqui. Nem necessário também, só retirar essa primeira parte, salvar e já vai funcionar pra gente. Porque ele está fazendo uma chamada que não existe mais aquele método do nosso app, né? Então só deixa aqui. Então, sobre as questões de dependência, é isso. A gente vai ver as questões agora relacionadas ao conteúdo de JDBC. Basicamente, a gente vai utilizar algumas documentações. Claro, vocês podem ficar livres para pesquisar sobre outras se vocês quiserem, mas a gente vai estar utilizando como base aqui o JDBC, as lições, né, do JDBC, que é um tutorialzinho do Java que ele libera para a gente, a Oracle, né, disponibiliza para a gente. Tem o Get Started aqui, por exemplo. Ele dá um tutorial de instalação, etc. Caso dê algum problema com a instalação de vocês, enfim. E a gente vai utilizar também dois artigos do Geeks for Geeks, que é o Establish JDBC Connection em Java e JDBC, a descrição do JDBC, né, do que ele é, etc. Então, basicamente, a gente vai estudar alguns desses conceitos, né? Algumas das particularidades, claro, no escopo da disciplina, a gente não vai se aprofundar muito em JDBC porque tem muito conteúdo que talvez não seja útil para vocês no escopo, no contexto de, de sala de aula, né? Então, a gente não vai trabalhar com algumas coisas que talvez vocês vejam aqui sendo citadas, né? Por exemplo, na documentação do Java mesmo, tem até o JDBC Java aqui, ele vai colocar aqui que a API ele tem uma descrição, né, de como funciona, etc. A Oracle, né? Então, a gente vai fazer a mesma estratégia que a gente já vem fazendo antes, que é consultar a documentação. Então, assim, basicamente, o que que resumindo, né, o que que a documentação da Oracle fala sobre a JDBC? Basicamente, ela diz que é uma API, né, a JDBC, e fornece ali um acesso aqui, né, se a gente for pegar o tradução literal, né, fornece um acesso universal ali aos dados a partir de uma linguagem de programação, no caso Java, né? Então, ou seja, você pode ali, de alguma forma, acessar praticamente qualquer fonte de dados, desde os bancos de dados relacionais, como é o nosso contexto aqui, né, até planilhas e arquivos que você precise acessar, arquivos simples, né? Então, a gente vai trabalhar no contexto de bancos de dados relacionais, né? Que a gente vai usar o MySQL, por exemplo. Mas o JDBC pode ser utilizado para outras fontes de dados. E basicamente aqui, né, vocês viram também, eu vi o material de vocês também cita isso, que os pacotes que compõem o JDBC são basicamente o Java SQL e o JavaX SQL, que vocês vão estar utilizando se precisar importar alguma classe, alguma coisa do tipo, alguma interface, vai ser desses pacotes. Então, por base é isso. E aí, aqui mesmo no Geek for Geeks, deixa eu só, se não me engano é aqui. Ele cita algumas classes, por exemplo, a gente não vai usar o Callable Statement, mas você, assim, não sei, né, na verdade, a disciplina como está escalada atualmente, mas ah, com certeza vocês vão utilizar as outras, com exceção da Killable Statement, as outras todas vocês vão estar utilizando. Então, basicamente, a gente vai ter as classes de. Inclusive, deixei o material também separando essas classes, traduzindo algumas coisas, incrementando outras explicações, né? Então, basicamente, a gente vai ter ali uma estrutura, né, de classe e interface de AutoDBC. Então, por exemplo, a gente sabe que aliás, dessas daqui, as únicas que são classes mesmo são a Drive Manager e a SQL Exception, mas a SQL Exception é uma classe que a gente já vem, no caso, a classe faz parte da gama de classes de exceptions, né, que a gente já vem trabalhando, então a gente nem considera como parte do esquema, né, de classes e interfaces de AutoDBC, apesar de
ser uma, uma classe auxiliar ali para a gente tratar as sessões. Mas assim, especificamente a gente vai ter o Drive Manager, basicamente ele vai gerenciar ali os drivers JWC, que é o que a gente vai utilizar, né, para poder fazer a conexão e tudo mais. Então, ele vai gerenciar os drivers e estabelecer as conexões para a gente. E aí tem a interface, aí eis a questão, né? Quando a gente for vendo as questões de interface, na hora que a gente vai implementar, muitas vezes a gente pensa, poxa, como que é uma interface? E aí eu chamo um método, esse método está implementado, uma interface pode ter métodos implementados e tudo mais. O que acontece? No Java, é, esses métodos, eles são implementados por padrão encapsulado dentro de um objeto, né? Então não é que você esteja manipulando a interface, a gente está manipulando o objeto dessa interface. Porque lembra que a gente pode ter classes que implementam esses, essas interfaces. Então, internamente o que o Java faz é basicamente criar um objeto desse tipo que é, por exemplo, o connection da vida, um statement, por exemplo, todos são interfaces, mas o Java ele entende que para você usar um método lá que esteja implementado, ele simplesmente trata como se fosse um objeto lá e implementa esse método, né? Então é basicamente isso, por isso que ele tem essas implementações. Mas aqui a gente tem, por exemplo, a interface connection, ela vai representar ali pra gente uma seção, né, com o nosso banco de dados que a gente vai tratar. Então, quando a gente pensa em conexão, é basicamente uma seção mesmo que a gente está abrindo para acessar o nosso banco de dados. A gente vai ter o statement, basicamente, que é uma outra interface usada para executar ali as nossas consultas estáticas, né, quando a gente não precisa passar parâmetro nem nada do tipo. Então, a gente precisa, por exemplo, fazer um select, alguma coisa, sem passar nenhum parâmetro por exemplo, select all, é, sem parâmetro algum, sem nenhum filtro, né, na nossa consulta SQL, a gente pode estar utilizando o statement, que ah, não vai atrapalhar em nada o nosso código. E aí tem o prepare statement também, que é uma outra interface, né, para instrução, basicamente instrução pré-compilada, a gente usa para quando a gente precisa de consulta dinâmica, a gente precisa passar um parâmetro e aí vocês vão usar isso mais para frente. Por enquanto a gente vai só utilizar o statement. Não precisam preocupar ainda com o prepare statement, talvez amanhã, dependendo do humor do Léo. Mas inicialmente a gente vai trabalhando ali com o statement, que é só para a gente fazer a recuperação dos dados mesmo, no nosso banco de dados. A gente tem como eu disse, o Caleb State, a gente não vai utilizar ainda. Ainda não, porque eu não sei se vocês vão utilizar isso durante o percurso, acredito que não. Que é, como aqui já diz, né, usado para executar os storage procedures, né, os procedimentos armazenados. Talvez vocês nem tenham visto ainda, não sei se vocês já viram em Banco das 2, então não sei se vocês vão acabar utilizando. Aí a gente tem um Result Set, né? Que é essa interface aqui a gente vai estar. Claro, as outras a gente também vai manipular, mas aqui para a gente acessar os nossos dados é nessa interface que a gente manipula, né? Os registros, né? A gente recupera os registros e manipula aqui a partir dessa interface, né? Então, basicamente ela representa ali o nosso conjunto de resultados da consulta que a gente fez e ela permite a gente navegar pelas linhas. E aí também tem, por fim, o SQL Exception, que eu já expliquei, né? Basicamente para a gente lidar com as exceções aí do SQL. Ahn, até aqui tem alguma dúvida? Não. Não. Certeza? Sim. Tá. Aqui tem outro artigo, né, relacionado, que ele deixa um artigo relacionado, que é basicamente o que eu já citei aqui e vou deixar no material de vocês também, que é basicamente como funciona, né? As questões do drive, etc. Uma coisa mais aprofundada se vocês quiserem consultar como funciona. Mas, então, inclusive tem as formas de executar, né? Ele passa aqui um executive carry, etc. A gente vai acabar vendo isso no decorrer da disciplina, mas se precisarem consultar, aqui também tem esse artigo. Então, a gente vai passar agora para a gente falar um pouco sobre algumas das classes não, das interfaces que a gente vai estar trabalhando
aqui, que é basicamente a connection, né, a statement e a result set, que para o escopo do nosso contexto aqui vão ser os que a gente vai trabalhar. Alguns dos assuntos, eles vão estar mais claros mais para frente, talvez, da disciplina, mas a gente vai dar uma, não adiantada, mas a gente vai só citar alguns, por exemplo, alguns métodos que vocês talvez utilizem durante a disciplina, né? Com certeza, na verdade, vocês vão utilizar durante a disciplina. É, mas a gente vai se focar mesmo no desenrolar dessa sessão de live code respectiva ao que vocês já viram na última aula. Então, basicamente, a gente vai ter, por exemplo, uma interface de connection. A gente pode precisar aqui connection Java e acessar a documentação, né? Então, basicamente, a gente vai ter, a gente já citou, né, o que é a connection, né, que é uma sessão com o nosso banco de dados. Então, ela tem alguns métodos, né, que a gente vai estar utilizando bastante. Aqui tem todos os métodos dela, né, da connection. E né, nem de longe aqui a gente vai ver com mais métodos aqui. Mas basicamente tem alguns que são bem comuns, inclusive para o nosso contexto aqui, que vai ser as quatro principais, né? Que é o, o create statement com esses parâmetros, né? Com essa assinatura aqui de parâmetros. O create statement só ah, com nada sobre os parâmetros. Basicamente, esse create statement aqui, ele vai criar um objeto statement para enviar as instruções SQL para o banco de dados. Vai ser um create statement padrão, né, com os valores padrão para navegação e atualização do result set. E a gente tem aqui o create statement que a gente pode escolher quais são esses valores de navegação e a atualizabilidade, né, do result set. Então aqui basicamente também cria um objeto do statement que vai gerar ali para a gente objetos do result set, né, com um tipo de rolagem e a atualizabilidade específicas que a gente escolher. Então, basicamente, quanto a, ao result set type aqui, que ele cita, né, que na verdade é a navegação do result set, né, o tipo de navegação do result set, a gente vai ter ali algumas possibilidades, três possibilidades, na verdade, né, que é o... Deixa eu até ver se eu consigo... Ah, não, aqui não vai aparecer, que é referente ao result set, a gente vai ver daqui a pouco, né. Mas basicamente é o type forward, que é type forward only, né? Que na verdade ele só vai deixar o cursor do nosso result set andar para frente. Então a gente vai ter os nossos dados sempre dando nest, nunca previous. Então sempre vai estar utilizando nest. Se a gente escolher essa opção, né, de type forward only. Deixa eu até abrir aqui o do result set de uma vez. Acho que vai ficar mais fácil de visualizar, né? Aqui, ó, tem essa opção de type forward only. A gente também tem o type forward insensitive, scroll sempre, aliás, type forward não, desculpa. Type scroll insensitive e type scroll sensitive. Então, basicamente, a diferença entre esses dois é, assim, a diferença dos dois pro forward é que os dois você pode andar tanto para frente quanto para trás com o scroll, né, a rolagem, né, a navegação você pode navegar com o previous ou com o nest, etc. E a diferença entre os dois aqui é que eles não são um não é sensível à mudança e o outro é. Ou seja, se eu mudar os meus dados em algum momento no banco de dados, um vai registrar essas mudanças e outro não. Aliás, e se eu criar uma outra sessão também, né? Se eu acabar criando uma segunda sessão e ele não vai registrar essa atualização pra gente de imediato. Tem algumas formas de você fazer essa atualização, né? Mas a gente não vai acabar não vendo aqui, que eu acho que não chega a ser o escopo. E quanto à atualização, né? Novamente, como eu disse, né? Quanto agora a nossa atualização, né? A concorrência do Redux 7. A gente tem duas opções. A primeira é por padrão, né? Ele já vem com read only. Ou seja, ele vem no modo de apenas leitura, o nosso result set, a gente pode só ler os dados, a gente não pode fazer a modificação nele de forma alguma, então a gente só pode ler esses dados.
E a gente tem a outra opção, deixa eu até colocar aqui. Essa opção aqui com Read Only, ela só deixa a gente ler os dados. E tem o Concur Updatable, que basicamente vai permitir que a gente use alguns métodos do Result Set, que é, por exemplo, o Update Row, que a gente vai atualizar os nossos dados ali da linha, o Insert Row também, que é para a gente inserir uma nova linha, o Delete Row também, que é para a gente deletar uma linha. Então, é basicamente essa diferença entre a atualização, as formas de atualização do Result Set. Então, aqui essa primeira opção, né, de navegação, ela vai ter 3 opções disponíveis e a segunda, 2. Então, vai ser só basicamente essas duas informações que a gente precisa saber sobre a criação do statement. E aí a gente tem também o prepare statement, né, que vocês vão acabar utilizando no formato de passagem de SQL. Vou tomar uma água rapidinho. No formato de passagem de parâmetro com SQL. Então, basicamente, ele vai criar ali um objeto, prepare statement, para a gente enviar as instruções de SQL que, de alguma forma, tenha ali parâmetros para a gente poder passar ao banco de dados, né? Então, vocês vão ver isso mais pra frente. Eu não vou colocar o carro na frente dos bois, né? A carroça na frente dos bois. Então, só vou citar aqui mesmo que esse formato. E aí também tem, além do formato só com SQL, a gente tem o formato com SQL. Opa, volta. A gente tem o formato com SQL e os tipos de result set que a gente já comentou, né? De navegação e concorrência. Então, sobre a connection, é basicamente isso. Tem outros métodos, obviamente, né? Mas a gente não vai estar utilizando eles aqui no momento. E a gente tem a classe statement também. Aliás, essa aqui é a classe statement. Ali, a gente já viu? Não. Aqui, a classe statement, vamos procurar. Statement. Como a gente já citou. O prepare a gente vai, e o statement a gente só precisa identificar aqui algumas das particularidades dele. Também já explicou, né, o que é o statement, basicamente para a gente poder executar as nossas instruções SQL que não tenham parâmetros, né? Então a gente tem alguns métodos aqui no statement. Esses métodos vão facilitar para a gente estar executando as nossas consultas SQL. E aqui os métodos mais comuns, que são o que a gente vai acabar utilizando, né? Vira e mexe a gente vai estar utilizando, ou vocês podem utilizar em particular também no projeto que vocês quiserem. É basicamente o execute, né? O método execute, que vai executar para a gente a nossa instrução SQL e vai retornar para a gente um booleano. Lembra sempre os retornos, gente, porque isso é importante. Na hora de vocês estarem manipulando esse Redux Set, o retorno vai ser útil para vocês saberem o que vocês estão manipulando. Então, nesse caso do execute, ele retorna para a gente um booleano, ou seja, true ou false. Vai indicar ali para a gente se o primeiro resultado é um objeto Redux Set ou não. Ou seja, se ele conseguiu executar a sua instrução SQL, ele vai retornar um true, que ele conseguiu executar a sua instrução. Se ele não conseguir executar a sua instrução, ele vai falar que não é um objeto result set, então ele retorna false. E aí a gente tem também, junto com o execute, a gente tem o execute carry aqui. Esse execute carry. Basicamente, ele vai receber ali também um SQL, mas ele vai retornar, ao invés de retornar um sim ou não, né, um falso ou um true, ele vai retornar para a gente um objeto do result set. Ou seja, ele vai retornar para a gente o resultado, o conjunto de resultados da nossa consulta. Se eu fizer uma consulta de select, ele vai retornar um result set com aqueles dados para a gente estar trabalhando. Detalhe, esse método que a gente está utilizando aqui, com parâmetro, ele não é disponível para o prepare statement. Porque o prepare statement ele tem uma outra forma de trabalhar com a consulta SQL. Então, sempre lembra que no statement você recebe parâmetro
SQL. No Prepare Station não tem parâmetro SQL aqui nesse mesmo método. Ele tem o mesmo método, mas ele não recebe o SQL porque ele tem uma outra forma de trabalhar com os dados, que é passando o parâmetro, né? A gente passa o parâmetro, depois a gente executa a nossa consulta. Mas por enquanto é essa questão aí que vocês precisam saber só do como que funciona. A diferença entre o execute e o execute carry é que um retorna booleano e o outro retorna o result set. E a gente tem também o execute update. Esse aqui basicamente é para a gente estar trabalhando com as instruções enquanto o execute carry. Opa, tá terminando. Tem 15 minutos ainda. A gente já passa para o nosso. ah, Daqui a pouco a gente passa para o nosso código. Mas aqui o Execute Update basicamente é para a gente trabalhando, a gente não vai utilizar aqui agora, mas é para a gente estar trabalhando com os comandos de insert, update, delete do nosso banco de dados. Então, para a gente estar trabalhando com consulta e select, a gente usa o Execute Carry. Para estar trabalhando com manipulação, atualização, a gente utiliza update. Né? E aqui nesse caso ele vai ter por retorno aqui, a gente tem um inteiro, né? O que é esse inteiro? É a quantidade de linhas que foram afetadas pela sua consulta. O que significa? A gente chama de consulta no geral, instrução, né? Sua instrução. Isso daqui vai significar basicamente o seguinte: se você fizer uma atualização no seu banco de dados, por exemplo, se você fizer um update no seu banco de dados, na sua tabela do banco de dados, pode ser que você tenha um update em mais de uma linha. Né? Eu quero atualizar todos os nomes que tenham, não sei, Carlos no começo. Todos os nomes com Carlos, eu quero atualizar todas as idades, não sei porquê, né? Mas tipo assim, né? Vamos colocar um contexto aqui bem hipotético. Quero atualizar todas as idades de Carlos para 20. Então, não vai ser só uma linha que vai ser afetada, vão ser várias linhas que podem ser afetadas. E aí ele traz pra gente aqui o inteiro contendo, informando a quantidade de linhas que foram afetadas. Aí isso serve para você verificar, por exemplo, se nenhuma linha foi afetada, talvez ele não tenha encontrado nenhum dado, né? Se mais de uma linha foi afetada, é porque tem mais, talvez dependendo do contexto, você tem mais de um dado com aquele valor. Então talvez você não esteja utilizando um parâmetro com chave primária para você fazer a sua consulta. São várias informações que você consegue tirar a partir desse valor inteiro. Mas é só para a gente saber. Ou seja, aqui uma compilação dos métodos, né, da forma de você executar suas instruções é o execute, ele basicamente vai te retornar um booleano, o execute carry te retorna um result set e o execute update um inteiro, referente às linhas afetadas, né, pela instrução. É basicamente isso. E aí, só pra gente, caso aqui tem inclusive o Get Max Rows. Mas caso vocês queiram setar mais pra frente, né? Talvez vocês utilizem isso. A quantidade máxima de linhas é, que vão ser retornadas, geradas, né? Por um result set, você pode estar manipulando a partir desse método aqui. Assim como também você consegue pegar essas quantidades máximas de linhas a partir do get, né? Tem um get, tem um set. Então, aqui, caso você queira, sei lá, eu quero pegar todas as pessoas que nasceram nos anos 2000 do meu banco de dados, mas eu quero pegar só as 10 primeiras. Aí você passa aqui o max row, né? Setar o max row que ele vai capturar esse valor com essa limitação aí, restrição de linhas. Deixa eu ver aqui, a gente tem 2 minutos, dá tempo de falar do Redux 7. Aqui no Redux 7, basicamente, gente, a gente tem que entender que um Redux set, ele basicamente vai ser um objeto ali, obviamente. É uma interface, né? Mas o objeto do Redux set vai basicamente manter um cursor. Aqui, basicamente. Ele vai manter basicamente um cursor ali apontando sempre para a linha atual dos dados. Então, se eu fizer uma consulta, a primeira linha que ele vai tentar acessar, na verdade, é uma linha anterior à primeira linha, né? O cursor sempre começa antes da primeira linha, porque na hora que você der um next, ele já vai para a primeira linha. Então, basicamente, o cursor inicialmente ele é posicionado antes da primeira linha, sempre, inicialmente, tá?
você criou o seu registro set, fez a consulta, o seu cursor sempre vai estar antes da primeira linha. Então, se você quiser ver, por exemplo, saber se tem um registro aí, você pode verificar se ele está antes da primeira linha. Se ele estiver antes da primeira linha, então tem a primeira linha, né? Aí você pode fazer um nest e aí corre para abraço. E aí, basicamente, é como eu citei, né? Ele tem um método nest ali que ele vai ficar movendo ali o cursor para a próxima linha e quando não tiver mais nenhuma linha, ele vai retornar falso no método aqui. Inclusive, esse sim é o é a interface com mais métodos. Então, assim, das que a gente vai ver aqui, né? Se vocês virem, mas é porque basicamente são vários métodos para trabalhar com os tipos de dados do banco de dados e do Java, né? Então, vocês vão ver muito aqui, basicamente a maior parte desses métodos são referentes a essas questões de recuperação e setagem de tipos de dados, né? Na hora de passar o parâmetro. Então, mas aqui o que a gente vai ver, né? Além dos métodos gets para a gente recuperar os valores de uma linha, por exemplo, o método getBoolean, ele vai recuperar um valor de uma linha, de uma coluna de uma linha, né? ah, atual, né? Então, é basicamente para a gente estar trabalhando com um registro único. Mas, além desses métodos, a gente tem outros métodos que a gente está trabalhando para poder manipular a posição das linhas mesmo que a gente vai estar manipulando. Então, por exemplo, a gente tem a Absolute aqui. A Absolute basicamente você posiciona o cursor na linha que você quiser. Pode ser que tenha um problema, pode ser que tenha um problema porque você pode ter uma uma tá tentando passar uma linha que não existe, né? Por exemplo, eu tenho só 3 registros, eu passo que eu quero colocar na posição 10. Não tem a posição 10. Ele vai retornar para você um falso, né? Aqui. Tá vendo que o retorno dele é booleano? Ele retorna um falso. Agora, se ele conseguir posicionar, porque ele conseguiu achar o registro, né? E aí tem também, por exemplo, o before first e o after last. Ambos aqui, nesse caso, eles vão estar movendo o cursor, no caso do before first, né? Ele vai mover para antes do primeiro registro, né? Ou, no caso do after last, depois do último registro do objeto do Redux set. Então, basicamente é bem auto-explicativo, né? Deixa eu só ver quanto tempo a gente tem. 8 minutinhos, aí depois a gente já volta com o nosso código, mas só terminar aqui mesmo de explicar. E a gente tem também o first e o last, né? A gente tem o first aqui, tem o last lá embaixo, que basicamente é para posicionar para a primeira linha, não é antes da primeira linha, é para posicionar na primeira linha, né? Aqui é antes da primeira linha, como eu disse, né? Todo cursor começa antes da primeira linha, se tiver registro na tabela que você fez a consulta, né? E tem o last também, que ele vai mover para a última linha. Ele vai retornar um booleano se a linha for válida, né? Um true se a linha for válida. E a gente tem também o delete rule, por exemplo. O delete rule ele vai excluir a linha atual, ou seja, se você posicionou com absolute numa linha, tem essa linha, delete rule, ele vai deletar aquela linha para você, certo? Ele exclui também da banco de dados, né? Se excluir aqui no reset, ele vai excluir também no banco de dados subjacente, ou seja, que você tiver ali conectado. Aí a gente tem um insert row também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê insert g aqui. Insert row também a gente tem. Que ao contrário, né? Um deleta, o outro insere. Também, tanto no objeto Redux quanto no banco de dados. A gente tem também o... Aqui em cima, deixa eu ver. Aqui o get metadata, vocês vão utilizar mais pra frente. Isso aqui, o terror. Terror dessa disciplina. Mas... mas vocês vão utilizar só mais pra frente. Vou só citar mesmo. Não vou explicar direitinho ainda, porque pode ser que confunda a cabeça de vocês. Tem um get row. Cadê? Get row. Aqui, aqui, get row. Basicamente ele vai retornar um inteiro ali indicando o número da linha atual, apesar de parecer que está pegando a linha, ele está pegando o número da linha,
que é também pegando a linha, né? Se você quiser pegar essa linha atual aqui para usar como parâmetro, por exemplo, para um absolute depois, para você voltar para aquela linha de volta, você captura esse row aqui, armazena numa variável, por exemplo, você vai ter o número da linha, e aí depois você, se você quiser recuperar esse dado em algum momento com absolute, você posiciona ela de novo nessa linha. Assim, estratégias, né? Pensando aqui por alto. A gente tem também o, se a gente for mais para baixo, aqui em cima, na verdade, tem não, deixa eu citar aqui primeiro, antes de, cadê? Aqui a gente tem o Nash e tem o Previous. Basicamente, um vai para o próximo, né, como diz o nome, e o outro vai para anterior. Para o próximo o quê? Para a próxima linha, se tiver uma próxima linha, né? Se não tiver, ele vai retornar um falso. E o outro vai para o anterior, ou seja, se tiver uma linha anterior, ele vai para o anterior. E aí a gente tem, por fim, aqui o Move to Insert Row. Basicamente, ele vai mover o cursor ali para uma linha de inserção. Aí, nesse caso, depois que você fizer executar esse método, só os métodos de updater, o getter e o insert row podem ser chamados aqui. Provavelmente a gente vai utilizar só o insert row, né? Mas ahn, depois de executar essa linha, você só precisa se atentar que ahn, a gente precisa estar utilizando esse método aqui e depois um método de inserção. E aqui depois a gente utiliza o modo de create row para a gente voltar, né? Se a gente quiser voltar para a linha que a gente estava antes. Então, também tem os métodos, né? Só para citar, tem aqui os métodos de verificação, os booleanos, né? Ah, tá antes da primeira linha? Tá, então eu sei que tem depois tem uma linha, né? A gente sabe que tem uma linha, porque ele tá antes da primeira. Ah, tá antes da última, tá depois da última, então a gente sabe que tem uma última ali também. Então são coisas pra gente estar verificando. Só pra gente verificar mesmo, né? Esses is aqui. Então, a gente, de conteúdo sobre o JTBC que a gente vai ver por enquanto, é isso. Ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo? Não, pra mim, por mim não. Tá? Tem alguma dúvida, o João Marcos ou o Gabriel? Não? Ok. Então, já vou aproveitar. Só é bastante coisa. Eu também acho, mas assim, quanto mais você vai praticando, mais vai ficando natural para você trabalhar. Aqui é basicamente prática mesmo. Inclusive, acho que vocês vão ter bastante exercício agora, parece, essa semana. Então, é bom pegar para dar uma praticada. Com o básico mesmo, pratica o básico, para se vocês precisarem depois escalar para coisas mais complicadas, o básico precisa estar bem estruturado. Esse conteúdo aqui. Hum, deixa eu aproveitar. Vou criar outro link de reunião. Vocês entram lá que a gente vai já continuar com o conteúdo de iniciar o conteúdo de código, né? Deixa eu criar aqui uma outra reunião. Passar para vocês aqui no chat mesmo. E vou mandar lá também no WhatsApp. Já tô terminando aqui, ó. Falta só 12 minutinhos da chamada, pode entrar lá já. Olá! Quanto tempo? Quanto tempo? Espera só o pessoal entrar aí.
Ah, minha câmera. Hoje é uma. Deixa eu colocar aqui um. Vou precisar inserir um conteúdo para vocês. Já vou inserir de uma vez. Deixa eu colocar aqui, criar uma nova pasta. JDBC. Opa, criar outra pasta aqui. Eu vou compartilhar com vocês uma, uns arquivos para vocês executarem. Vocês já estão. Já tem instalado o MySQL? Todo mundo tem Workbench em casa? No computador de vocês aí? Tenho. Ok. Deixa eu pegar aqui. Onde que eu salvei esses arquivos agora? Aqui. Acho que tá aqui também, não tem importância, né? Hum, tá. Tem aqui na monitoria. DB faz sentido. Eu vou colocar esses dois arquivos aqui. Vocês podem estar baixando os dois arquivos para a gente estar trabalhando. Basicamente são arquivos de insert. Inclusive a gente vai ter que ver só para caso a gente, né, pode ser que tenha alguma dificuldade na hora de criar o banco de dados, etc. A gente vai estar trabalhando aqui para facilitar, como a disciplina em si não é sobre banco de dados, eu acho que para só agilitar o nosso trabalho aqui no Live Code, eu vou ensinar algumas formas de vocês não precisarem tanto depender das instruções SQL por si só, tipo a instrução manual, né? Para a gente só facilitar algumas coisas, mas se vocês eventualmente tiverem alguma dificuldade para entender o SQL em si, vocês podem procurar, pode marcar uma consultoria, pode mandar mensagem, a gente vai melhorando aí talvez as questões relacionadas a SQL, mas deixa eu compartilhar aqui. Aqui no MySQL, por exemplo, aqui no MySQL a gente vai ter uma forma de a gente trabalhar, que por exemplo o esquema que a gente montou, né, o nosso banco de dados, a gente montou um banco de dados aqui, etc. Vai estar já para vocês, vocês podem estar baixando aqueles dois SQLs e executando. Aí vocês abrem aqui no MySQL, vocês pedem para abrir aqui no OpenSQL Script, aqui no File, OpenSQL Script, vocês abrem os dois arquivos lá que estão disponíveis para vocês no Drive. Deixa eu até colocar aqui o link para vocês direto aqui no chat, para vocês baixarem direto. Aqui. Aí. Mandei aí no chat para vocês o link, mas também está disponível lá pelo link do WhatsApp. Eu deixo no grupo. Do material de apoio, tá na pasta que eu já compartilhei. Basicamente, baixa esses dois scripts aí e podem executar. Aqui eu vou só dar continuidade, vocês podem estar fazendo, não sei se vocês quiserem. Mas eu vou explicar aqui, depois se vocês preferirem fazer por si só, aos poucos, não tem problema também. Só pra gente não atrasar muito. Basicamente, a forma como a gente pode estar trabalhando com o MySQL para poder gerar esse daqui, caso. Porque esse daqui já está gerado, né? Que eu já fiz. Gerado com base no assistente do MySQL para engenharia reversa, né? Mas aqui, por exemplo, a gente pode estar, por exemplo, nessa casinha aqui, né? Na parte inicial do MySQL. A gente pode. Deixa eu só ver se tá transmitindo, tá? A gente pode estar acessando, por exemplo, essa parte aqui de diagramação de modelos, né, SQL. A gente cria um novo modelo aqui no maisinho. Ele vai abrir essa opção, né, para a gente estar trabalhando. A gente vai em add diagram. E aqui ele dá as opções para a gente estar trabalhando visualmente com o MySQL, né, sem ser instrução via código. Não sei se vocês chegaram a ver isso na disciplina de banco de dados, mas a gente trabalha visualmente assim, só não se acostume, né? Que vocês vão precisar saber fazer a instrução
na mão de qualquer forma, mas aqui é só para agilizar a criação do banco de dados mesmo. Então, aqui a gente vai ter trabalhando com duas tabelas, no nosso caso, né? A gente cria a tabela aqui. Aqui vocês não precisam fazer isso agora não, porque já está criado aí para vocês que eu mandei o código, mas só para a gente saber como é que faz futuramente se a gente for utilizar de alguma outra forma. Então a gente tem a tabela aqui, a gente tem o nome da tabela, vocês podem estar atualizando o nome da tabela aqui, por exemplo, tabela qualquer, ele atualiza aqui já direto, salva, né? Aí tem as colunas aqui, ó, da tabela, na hora que você criar, por exemplo, tem o ID. Aí você salva, ele já vai, se você clicar para baixo, né, ele já vai salvar como primary key, que é a PK, né, primary key de... Ele até dá uma descrição de chave primária, aqui o NN not null, tem o auto-incremento aqui também. Você pode marcar se vocês quiserem que ele auto-incremente, né? Não precisa você ficar incrementando. Então são algumas configurações. A gente, vocês podem estar criando outras colunas aqui e só adicionando. Aqui dessa, né? Só adicionando aqui novas colunas. Aí vocês mudam o tipo aqui por essa. Por esse combo boxzinho aqui. Né? Vocês mudam o tipo. Colocam o tipo que vocês quiserem. Por exemplo, data, salva. Ele já vai reconhecer aqui como date. Aí, para vocês trabalharem com chave estrangeira, não sei se vocês já viram isso, mas para vocês trabalharem com chave estrangeira, tem as opções aqui embaixo, ó. Tá vendo? Aí vocês podem selecionar aqui, colocar o nome da chave estrangeira, qualquer que vocês quiserem. Aí tem o reference table aqui, ó. Você escolhe qual tabela está referenciando. Depois que você colocar o nome, né? Você coloca o nome da chave estrangeira aqui, o mesmo nome dali, ó. Vamos focar aqui, ó, FBSF. Aí ele vai referenciar, vai referenciar a tabela qualquer, tá se autorreferenciando aqui no caso, né? Mas não precisa fazer isso aqui, mas tá autorreferenciando. E aí a gente marca aqui a coluna que ele vai estar referenciando, ele referencia a coluna, por exemplo, D. Não, a coluna é. Opa, a gente marca a coluna aqui, né? No caso a gente não vai marcar porque ele está se autorreferenciando, mas Mas se tivesse uma outra tabela aqui, por exemplo, vocês podem criar outra tabela aqui e mudar a referência, por exemplo, se eu colocar aqui uma outra tabela aqui com. Volta aqui para as colunas, né? Colocar aqui uma qualquer. E aqui na minha tabela anterior, eu vou aqui e marco que eu quero referenciar para outra tabela e vai ser essa daqui, chave primária dela. Então já cria aqui que essa chave aqui, além de ser chave primária, também é uma chave. ah, Aqui essa chave primária também, ela também é chave estrangeira aqui pra gente. Então são essas formas de trabalhar com visual, né? E depois pra gente poder exportar, como é que eu faço para exportar esse código, né? A gente pode estar selecionando aqui, a gente vem em File, ó. File, se não me engano. Deixa eu ver, o etu script, base. Como é que eu tenho que lembrar qual que é o comandinho pra gente estar aqui? Eu acho que, se não me engano, acho que, se não me engano, é esse daqui, import, pode create script, acho que é esse export aqui. Você clica no export, que ele vai fazer um esqueminha pra gente, ó. Aí ele dá esse script. Vocês não precisam salvar, vocês podem salvar, né, se quiserem, mas não precisam salvar, vocês podem só copiar aqui. Se vocês copiarem e colocar na abertura lá, ó, por exemplo, copiei aqui, fechei, ok, ele só não vai estar salvo, né? Aí posso abrir um script aqui, colar ele aqui e só executar. No meu caso, eu salvei, aqui eu não vou salvar, né, porque a gente já tem, mas eu salvei para poder mandar para vocês e ter depois uma forma de recriar o meu banco de dados se eu precisar, né? Mas basicamente é essa forma de você estar trabalhando com a criação do banco de dados, né, do MySQL. Aí eu fiz também um scriptzinho para inserção, né, insertinho, para a gente poder trabalhando com os filmes e as sessões. Por enquanto a gente vai trabalhar só com filmes, né, que como eu citei, vão ser os filmes que vão estar em cartaz. Essa é a nossa funcionalidade à parte, ou seja, não preciso estar com ah, os filmes lá cadastrados no, nos novos filmes lá que a gente faz do cinema, né? Que o usuário vai criando os novos filmes. Se eu tiver os cadastros de cartaz, a gente consegue já recuperar aqui pra gente. A gente não precisa estar manipulando eles simultaneamente, né? Claro que a gente vai fazer umas verificações posteriormente em outras sessões, mas por enquanto a gente é suficiente pra gente.
Então vão ter 3 dados, basicamente 3 filmes aqui, né? 2 sessões. Por enquanto a gente vai só trabalhar com os filmes, os 3 filmes. Pode até inclusive estar voltando aqui pro nosso código. Opa, pronto. De volta aqui pro nosso código para a gente estar trabalhando a inserção dessa lógica para a gente estar trabalhando com esse filme. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, lembra que a gente precisa estar criando a conexão, né, com o nosso banco de dados. Então basicamente o que a gente vai precisar qualquer momento que a gente for lidar com a manipulação, né, dos dados do banco de dados, a gente precisa ter a conexão com o banco de dados. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui uma classe conexão.java. Já veio aqui direto quando a gente criou e não importou, ele já veio com um package padronizado aqui pra gente. Então, o que a gente vai precisar para essa classe conexão, basicamente, a gente vai ter um método, né? Vocês podem fazer tudo dentro de um método, não tem problema, mas a gente vai separar aqui só os atributos do método, que eu acho que vai ficar, se a gente precisar manipular alguma coisa assim, ou recuperar esse dado de alguma forma em algum momento, a gente pode criar get stats, enfim, só para fins de boas práticas mesmo. A gente vai ter, por exemplo, um método privado, né? Ele vai ser static para a gente poder manipular ele sem precisar criar um objeto. Final, porque eu quero que ele seja uma constante, né? Não quero que o usuário mude ele em tempo de execução ou mude ele por uma outra classe. Vai ter o URL, basicamente. Vai ser uma string, né? URL. Vou só setar aqui quais são os parâmetros e depois a gente vem dizendo quais são, né? Vai ter um outro private aqui, mesma configuração para todos os atributos. A gente vai ter o usuário aqui. Que basicamente são as propriedades da nossa conexão, né? Opa, final string senha. Então, obviamente, o meu usuário e a minha senha não vão ser os mesmos que os de vocês. Tem que se atentar a isso. Cada computador, cada ambiente de conexão com um banco de dados vai ter uma configuração diferente. Então, aqui para mim vai ser uma senha, um usuário. Para vocês, provavelmente vai ser um root também, a menos que vocês tenham criado com um usuário no banco de dados de vocês, mas vai ter um usuário e uma senha diferente do que é a minha. Inclusive, na hora que eu for fazer aqui, eu vou tentar trocar só para não, né, coisar a senha, porque a senha ela precisa ser inclusive. Façam senhas fortes para vocês quando vocês estiverem fazendo configuração de banco de dados na máquina local de vocês. Lá no IF tem a configuração padrão das máquinas, né? Então, quem lida com isso é o 0201, mas aqui na máquina de vocês façam senhas fortes. Dica do Clayton, tá? Então, façam senhas fortes e anotem, tá? Porque pra vocês esquecerem, já aconteceu várias vezes comigo, então não indico que não anote. Deixa eu só ver aqui um. Tá, ok. Tá compartilhando. Então aqui a gente vai precisar agora criar um método, o nosso método, para poder acessar essa conexão, né? A gente manter essa conexão, estabelecer essa conexão. Então a gente vai ter também um método public static, né? Como a gente está manipulando também atributos, a gente vai estar utilizando atributos estáticos para justamente esse método estático. Então a gente vai ter um retorno de connection, ou seja, a gente quer retornar uma conexão. Vou importar ali o connection já. Vamos chamar de conectar. E aqui ele já vai acusar que a gente precisa retornar, obviamente, um connection, mas a gente também vai ter uma exceção aqui gerada que é caso a gente não consiga estabelecer essa conexão. Vai ser um SQL exception. O que tá dando erro aqui? Ué? Eu acho que eu excluí alguma. Ué. Ah tá, que é true, né? Esqueci esse detalhe. SQL exception. Só ver se. Isso mesmo. Então, aqui a gente vai precisar basicamente retornar a nossa conexão. Como que a gente faz isso? Dá um return
Quem que manipula a nossa conexão, os nossos drivers de conexão é o Drive Manager. Então a gente vai chamar o Drive Manager e dele a gente vai chamar o Get Connection para a gente poder capturar essa conexão. Aí aqui a gente vai passar os parâmetros, dá para você passar só o URL, mas a gente vai passar o URL, usuário e senha. Então basicamente os parâmetros são esses, o URL, o usuário, senha. Pronto, ele já vai estar para a gente a nossa conexão. Aí agora para os parâmetros, obviamente vão ser parâmetros diferentes. Então a gente vai ter, por exemplo, aqui sempre um padrão. Claro, né? Tem como você escolher também a porta que você vai estar utilizando para fazer essa conexão, mas a gente vai utilizar só o localhost mesmo, padrão, que é a porta que ele vai reconhecer, a porta que já utiliza no seu PC. Então, a gente tem o JDBC, né? A gente chama do JDBC. JDBC. A gente vai precisar acessar o MySQL, né? O drive do MySQL. E aí, do MySQL, a gente vai acessar o localhost. Opa, localhost. E a gente precisa passar aqui no final o nosso esquema do banco de dados. Ou seja, aqui no nosso caso é o cinema 9 de abril. Tudo junto mesmo. Que foi o que a gente criou lá no nosso banco de dados. Nosso SGPD, né? A gente tem o usuário, meu usuário é root, eu não sei qual que é o usuário de vocês, e a minha senha é uma senha diferente, vou colocar ela depois só pra gente... Deixa eu colocar agora de uma vez, vou só trocar aqui, ó. Passar pra outra tela, que eu coloco, salvo, é só basicamente a senha que vocês vão colocar e salvar o arquivo, depois a gente não vai precisar mais abrir esse arquivo. Prontinho. Vou voltar aqui. Pronto. Já salvei já. Então, nossa conexão tá ali feita. A gente não vai precisar abrir ela, então não tem importância ali. Foi a última coisa que a gente fez, foi colocar a senha do usuário do seu Workbench. Então, o que a gente vai precisar fazer agora é fazer algumas modificações nas nossas classes. Também criar, obviamente, um manipulador para essa conexão, né, para os métodos que a gente vai utilizar. Vamos iniciar considerando que a nossa lógica de manipulação não vai estar mais, no caso, a nossa lógica de manipulação do banco de dados, ela não vai estar associada mais aos, à persistência dos dados em texto ou em arquivos binários. Então, vamos criar uma classe nova para a gente poder fazer essa manipulação. Vamos chamar ela de DAO-Filme. Chamar de DAO-Filme. E aí a gente vai basicamente configurar, a gente vai usar essa classe para a gente poder definir todos os métodos que a gente vai precisar para manipular os dados, ou seja, o nosso CRUD, né? Você vai fazer, por exemplo, se a gente quiser pegar todos os dados, igual a gente vai fazer agora, você vai usar um get all, né, pro padrão, ou seja, pegar todos os dados dali da nossa tabela. E aí, se a gente quiser, por exemplo, fazer uma atualização, se a gente quiser fazer uma inserção, se a gente quiser fazer uma exclusão, tudo vão ser métodos dessa classe aqui, vão ser métodos estáticos, a gente não precisa ficar inicializando, instanciando, né, um objeto. Então, basicamente, a gente vai ter aqui um método não, desculpa, public static, e ele vai retornar para a gente um result set. Como eu comuniquei, né, um conjunto de dados que a gente quer, então ele vai retornar um result set aqui do SQL. E a gente vai chamar ele também de getAll, igual nas aulas. Inclusive, estava vendo lá a última aula que vocês tiveram, né? Foi sobre cinema, né? Então, acaba que calha aqui no nosso contexto. E a gente tem o SQL Exception também, que ele vai gerar, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é estabelecer a conexão. Toda vez que a gente fizer uma consulta SQL, a gente precisa ter uma conexão estabelecida. Então, a gente vai vai ter um objeto connection, né, para a gente poder manipular. Então, connection, vamos chamar ele de GC. E aí esse objeto vai ser basicamente o método que a gente chamar um método que a gente definiu em conexão, que é o conectar, certo? Feito isso, a gente vai manipular agora
o nosso... Deixa eu só ver o que tá dando erro aqui agora. Ah, tá, cadê o retorno, né? Ok. Quero manipular agora o nosso... ahn, as nossas sentenças para a gente poder criar essa forma de result set que a gente consiga retornar os dados daquele result set para a gente tá trabalhando. Então aqui a gente vai criar um statement, ou seja, uma sentença. Tem dois statements aqui, só fiquem ligados para não importar o bint, tá? É o SQL. Então tem o statement aqui, chama ele ST, e aí do método da conexão, como eu citei, né? O connection tem vários métodos. Um deles, opa, tem aqui, né? Um deles é o create statement, e a gente vai criar esse statement passando os tipos, né, de rolagem e a atualizabilidade do nosso result set. Então aqui para a gente definir, a gente vai usar o result set ponto type scroll instance, que é inclusive o que é mais indicado nas documentações a gente utilizar. O sensitive ele é mais custoso e é mais específico para alguns casos, né? Então a gente vai estar trabalhando com o sensitive. E o result set ponto read only. A gente vai trabalhando só com o read only mesmo, que a gente vai só ler os dados, a gente não vai precisar manipular eles. E aí para auxiliar a gente vai criar aqui uma string de uma query, né, que é uma consulta. Essa string basicamente vai ser a nossa consulta no banco de dados. E a gente vai fazer usando um select, ou seja, eu só quero selecionar os dados da nossa tabela. Então, a gente vai ter aqui um select todos os dados, né, que eu quero recuperar todos eles, não apenas alguns. No caso, todos os dados que eu falo, todos os atributos, né? Select todos os atributos da tabela filmes. E aí, como eu não tenho nenhum where, eu não tenho restrição aqui. Então, vou selecionar todos os dados da minha tabela. Aí eu tenho um result set aqui. Agora eu vou criar o meu result set, né? Que é basicamente chamar minha sentença SQL e vou executar passando a minha query, a minha consulta. Feito isso, eu já tenho o meu result set. O que eu preciso agora fazer é retornar ele. Pronto. Retornei meu result set. Agora a gente já tem o método que cria o nosso result set para a gente poder acessar os registros dessa consulta. E ela vai servir, obviamente, só para essa consulta específica. Se quiser fazer uma outra consulta, a gente tem que fazer outro método. Ou manipular sobre os dados do result set também funciona. Tanto diretamente no result set, né? Mas aí a gente teria que fazer também outro método para a gente não misturar as, as responsabilidades, né? Então aqui, por exemplo, no nosso sistema, a gente já pode pensar numa forma de criar uma interface que vai, de certa forma, manipular para a gente esse result set. Então a gente vai criar aqui mais uma classe, né? Vai ser um G interno frame. Vamos chamar de cartaz.java. E aí a gente vai fazer algumas configurações aqui do interno frame, né? Vamos já de interno frame, só para agilizar. Não sei nem se vai dar tempo de fazer tudo isso aqui, mas vamos tentar. Qualquer coisa a gente termina na próxima aula e a gente continua, né? Como a próxima aula vai ser uma continuação dessa matéria, tem importância. Então aqui no nosso internal frame a gente vai precisar basicamente dos campos, né? A gente vai exibir as informações do filme que estão em cartaz. Então a gente vai ter os campos, né? Os test fields respectivos e a test area também respectivos, e os botões de primeiro, anterior e próximo e último, igual vocês fizeram em aula. Então a gente vai só fazer a lógica bem parecida do que a gente já viu. Então o que a gente vai precisar aqui basicamente já sabe que a gente vai precisar do result set, então a gente já define aqui como private result set. Não precisa nem ser privado, né? A gente pode colocar como public mesmo. Nem precisa público, ele já vai público padrão, né? O result set vai público padrão. Aqui, result set, vamos chamar ele de RS. Aí aqui a gente vai ter o JTest Field, né? Vamos ter o nosso JTest Field. Test Field.
os test fields de título, vai ser basicamente os campos, né, do nosso filme. Então a gente vai ter o título, a gente vai ter o gênero, a gente vai ter, a gente vai ter a duração, a gente vai ter a classificação. De teste field são esses, e a gente também tem um teste area, né? Teste, que é a respectiva descrição do nosso filme, né? Então a gente tem essas configurações aí de elementos, de componentes, né? E a gente também tem, como eu citei, os botões. Então a gente vai ter o JButton, vai ter os botões, o JB, né? O JButton. Vamos deixar como JButton os primeiro, né? O primeiro JButton anterior, JButton próximo e JButton último. São esses quatro que nós vamos estar utilizando. De componentes, a gente vai precisar só desses mesmo. Então, estou trabalhando poucos componentes aqui. A gente pode estar pensando já, como a gente trabalhar com o grid bag layout, a gente pode até pegar já um código, aproveitar um código que a gente tem aqui, só para ter um tempo. Inclusive essa parte também. Vamos já copiar a parte do nosso handler, que a gente sempre vai utilizar. Então deixa aqui nosso handler. A gente também tem, se não me engano, foi aqui em cada seção que a gente tem o uso, né, do add component. Então a gente copia também o add component. Colo aqui como método, né? Só importar aqui o component. O que está reconhecendo o component? Eu já vou... Tá, ele não está reconhecendo aqui, é só a gente vir aqui import java. Ponto. Deixa eu até ver aqui um... cadê component e o... Não tá aqui o grid bag constraint. Aqui o 2 do... Tá, do AWT. Grid bag constraint. Import java AWT component. Também vamos importar logo de uma vez o grid bag layout. Grid bag layout. Perfeito. Então, aqui a gente vai ter as nossas... A gente não usou o método ainda, né? Mas a gente vai ter os métodos para a gente estar utilizando aqui a criação da nossa interface. E aí, em seguida, a gente já pode estar instanciando. Eu vou até, inclusive, criar um outro método. Acho que facilita que a gente deixe isso aqui um pouco mais limpo, né? O código um pouco mais limpo aqui dentro do construtor. Então, a gente vai ter um método para a gente poder instanciar, né, o nosso objeto, iniciar os nossos objetos. A gente vai chamar de... A gente pode colocar de void init component. Components. Assim. E aí a gente vem inicializando o padrão, quais são os componentes que a gente vai utilizar. Então a gente vai ter um JPanel aqui, por exemplo. A gente não precisa definir ele lá em cima, que a gente não vai estar utilizando ele posteriormente, mas nosso escopo aqui, a gente vai ter um JPanel, ele vai ter um grid bag layout, né, grid bag layout, né, o layout dele é padrão. A gente vai ter o grid bag constraints aqui também, o grid bag constraint. E aí a gente pode inicializar os nossos atributos. Então a gente tem por exemplo, a gente tem que criar inclusive os campos, né? Do que a gente vai setar. Então a gente tem, por exemplo, o nosso tf título, que vai ser um de test field, tf gênero, vai ser também test field, tf duração, test field,
teste classificação, outro teste field. E a gente tem o TA, descrição, que vai ser um teste ela. Então, basicamente, o nosso teste area, a gente pode definir um tamanho para ele padrão, né? A gente pode colocar ele um 6 linhas, eu acho que não vai ficar tão grande não. E 30 colunas, quase que eu coloquei 300. E 30 colunas. E a gente pode definir também o tipo de quebra de linha, como a gente está trabalhando. No descrição, quero que ele fique uma quebra de linha feia, quero que fique uma quebra de linha no estilo de texto documentado mesmo. Então a gente vai chamar aqui o nosso set line wrap e a gente passa para ele true, true. E também a gente chama o set wrap style word, que é o tipo de estilo de quebra de texto, né? Então, basicamente é isso. E a gente vai definir para todos os campos, a gente vai definir que eles não vão ser editáveis, né? Que eu não quero que eles editem, só mostre mesmo a informação. Então, aqui, por exemplo, no site de descrição, aproveitar que ele tá aqui já, a gente já set de table, false, ok? Se eu até copiar aqui, vai ser false para todos. TF título, false também. TF gênero, false também. TF duração, false também. TF classificação, false também. Ou seja, todos vão estar desabilitados, os botões vão estar, os campos vão estar desabilitados para escrita, você é só leitura mesmo. E aí a gente pode inicializar já os nossos botões também. Botão anterior, por exemplo. Nome de anterior. Botão primeiro. Nome de primeiro. Botão próximo com nome de próximo. Botão último com nome de último. Certo? Até aqui ficou alguma dúvida sobre o que a gente está fazendo? Não, por Não? mim não. Ok. Qualquer coisa, vocês podem também finalizar aí que eu vejo uma notificaçãozinha da mãozinha. Então, continuando aqui, a gente vai basicamente criar agora, adicionar, né, os nossos componentes e os labels dele no... Por que eu não defini os labels aqui? Porque a gente não vai precisar usar o label depois, então não tem importância. Não é o caso a gente manipular o label aqui. A gente vai criar ele só como uma instância anônima mesmo, não tem importância, objeto anônimo. Então a gente vai ter aqui a passagem dos parâmetros do add component, né? Então a gente vai chamar aqui o add component. A gente vai passar o nosso painel, a gente vai passar, por exemplo, aqui no primeiro, um new label, JLabel, né? JLabel. O nome aqui a gente vai colocar de título. Novamente a nossa constraint vai ser a C, né? Que a gente já definiu ali em cima. A gente tem aqui na posição 0, 0 com tamanho 1, 1, que a gente já definiu, né? Aqui. Uma coluna e uma ali. E a gente vai ter os pesos zero mesmo. E pro nossos campos de anchor e fill, a gente vai definir west e none. Então, gridback constant. Opa. Tem west aqui, né? A gente vai definir, que é o anchor. E o gridbag constraint none. Certo? Como a gente vai utilizar esse método várias vezes, a gente já vai copiar ele aqui. Em seguida, a gente já vai adicionar aqui o nosso, na mesma linha, né? A gente adiciona agora o nosso test field de título. E aí é na mesma linha, mas na frente do outro. Novamente. E aí o tamanho que eu quero definir para ele é de 3, ele vai ocupar 3 colunas, certo? E o restante a gente só vai definir aqui como ele vai ter um peso maior ali para expansão no eixo X, ou seja, verticalmente. E, verticalmente não, desculpa, horizontalmente.
E aqui a gente vai definir ele centralizado, né? Vou deixar ele centralizado e expandindo horizontalmente. A configuração aqui para as outras, os outros componentes vão ser basicamente a mesma coisa, só mudar as posições dele. Então, pode copiar aqui e colar. São quatro componentes, né, de test field, no caso. São quatro test fields. Você vai mudar aqui o título, por exemplo. Aqui o título vai ser gênero. O label, né, vai ser gênero. Aqui o label vai ser duração. Vou colocar duração em minutos, né? Duração em minutos. Aqui a classificação, coloquei, eu vou corrigir ali a duração, classificação, para aqui. E a gente só tem que trocar aqui agora nossos referentes test field. Então aqui vai ser tf duração e tf classificação, ok. E a gente vai modificar também onde eles estão posicionados, em qual linha eles estão posicionados. Então aqui, por exemplo, no grid y vai ser 1, no segundo grid y vai ser 2, e aqui o grid y vai ser 3. 0, 1, 2, 3. Certo? É, de... A gente só precisa configurar talvez uma diferenciação aqui para classificação, porque a classificação vai ter um campo menor, né? Então, considerando que é um campo com poucos dígitos, a gente vai ter uma configuração aqui menor para nosso peso. A gente pode colocar um 0,5. Acho que metade tá bom do tamanho das outras caixas de texto, não tem importância. E duração também, né? Duração ela é menor também. A gente pode definir aqui um 0,5 também. Eu acho que não tem importância não. Qualquer coisa a gente modifica se ficar estranho na visualização. Gênero. Também o gênero vai ser menor, eu acredito. Então, a gente pode colocar um 0,5 também. Vamos de testes, né? Vamos testar para ver se vai ficar bonito depois. E aí a gente vai ter para descrição aqui também pode colocar a mesma coisa, a gente coloca a descrição aqui. Só que a descrição vai ser um pouco diferente porque a gente vai posicionar ela mais para baixo, né? O campo. Então a gente vai ter, por exemplo, aqui no eixo X, a gente vai 0, no eixo X 0 e na linha na linha 3, acho que inclusive até confundi aqui, 0, y0, que é 1, 1, 2, 2, 0, 1. A gente pode colocar, acho que a gente pode colocar esses dois aqui, talvez na mesma linha. Que como eles são menores, né? A gente pode colocar os dois na mesma linha, talvez. Então, por exemplo, aqui no nosso label de nosso label de gênero, a gente pode colocar ele aqui mesmo, deixar ele aqui onde ele está. Obviamente ele não vai ocupar 3, né? Tem que trocar essa parte aqui. Ele vai ocupar um só. E aqui embaixo também ocupa um só. Classificação também ocupa um só. A gente pode colocar o gênero e a duração, talvez na mesma linha, né? Então aqui, por exemplo, ele pode ser 2 aqui, pode ocupar 2, né? Ocupar não, desculpa. Pode estar na posição 2, a duração, na mesma linha, certo? Aqui também vai ser na mesma linha. E aí, aqui a gente pode posicionar ele no X3. Acho que não vai dar problema.
Depois a gente visualiza depois, mas acho que aqui não tem importância desse jeito não. Aqui, ok. Um certo. Aqui vai ser 2 porque ele tá ocupando ali. Y1 tá ocupando aqui, ok. Aqui o X talvez seja assim mesmo. 3, ok. Duração. Ok. Aí aqui, como a gente posicionou os dois na mesma linha, a gente pode separar a outra linha aqui, a classificação para uma linha só, né? Ele ocupar uma linha só. Então a gente vai ter aqui na build Y, né? 2. Só manter o mesmo, o restante do mesmo padrão, só troca aqui vai ser numa linha separada. E é aqui por baixo e por fim a gente deixa numa quarta linha, né? No caso, que é o Y3. Então, feito isso, a gente tem a possibilidade de estar configurando esse label aqui de descrição para uma linha, né? Ele vai ocupar essa linha aqui. E aí, na ah, mesma tratativa, a gente pode posicionar um scroll pane, né? Para a gente encapsular esse dado. Então, a gente pode, por exemplo, criar aqui um scroll pane. Opa, scroll. Só para a gente ter o comportamento de deixar o usuário scrollar, né? O nosso teste area. Então a gente vai chamar de scroll pane da descrição. A gente vai criar ele para nossa descrição, para nossa descrição. E a gente vai selecionar a opção de scroll pane, scroll pane ponto vertical base se necessário, né? Caso seja necessário, ele vai colocar essa barra vertical pra gente. E eu não quero que tenha barra vertical, porque como a gente vai ter quebra de linha, não precisa que ela tenha barra de scroll horizontal. Então vou colocar um scroll pane ponto horizontal bar neva. Pronto. Então a gente vai ter esse tipo de scrollagem para nossa test area, né? Só ver se está certinho aqui. O grid X, ok. Y, ok. Acho que com esses pesos aqui estão certos. A gente pode estar posicionando ele aqui. Eu acho que o posicionamento dele não vai ser no oeste, né? A gente vai ter no noroeste. Noroeste. Posiciona ele aqui. Provavelmente none também. Continua none aqui, né? Tá none também. Ok. E a gente adiciona, ao invés de adicionar o nosso título, a gente vai adicionar o nosso título, nossa descrição, a gente vai adicionar o nosso scroll pane. E aqui, obviamente, vai ser na linha 3, né? Ou seja, na quarta linha. Ocupando 3, ok. Grid height, eu quero ele um pouquinho maior de altura. E a expansão dele acho que pode ser isso mesmo. E aqui também ele vai aumentar a altura, né? Então, ok. Aí agora a gente precisa só fazer a configuração dos botões, né? Então, para o painel de botões vai ser um outro painel. Então a gente pode criar um painel aqui. JP botões. Vou colocar painel botões. Painel botões que a gente fez com painel outro, né? Botões. New panel. Também grid bag. Então a gente vai ter aqui nosso grid bag constraint. Novamente um B aqui. Constraint para diferenciar um do outro. E aqui a gente vai definir já um inset para eles padrão. New inset, eu quero um inset com uma diferenciação de 5 aqui. Diferenciamento de 5 entre todos.
Ele vai ter esse padrão para todos. Agora a gente pode já estar adicionando os nossos botões. Aqui eu vou só copiar o que a gente fez antes, né? Só trocar aqui o painel, esse é o painel botões. Aqui os valores vão ser diferentes, né? Que vão ser o nosso JB anterior, só que aqui vai ser o primeiro, na verdade, né? Primeiro, JB anterior. E aqui o painel botões também. A gente pode copiar aqui, inclusive. Colar ele aqui, porque vão ser 4 botões. Fazer próximo e o último. Então, basicamente, eles vão estar um na frente do outro. Então, eu posso setar aqui já 2 e o 3 aqui para o X. Todos na mesma linha. Ok. Todos ocupando um de tamanho, de largura, né? Ou seja, uma coluna. Também um de altura, sem problema. E eu vou querer só setar o tamanho deles menorzinho. Acho que 25 menor do que o anterior que a gente vai utilizar. Ponto 25. 0,25, mesmo tamanho para todos. 0,25. E aí eu coloco todos centralizados no centro. Obviamente, né? Centralizados. Posicionados no centro. E todos com expansão horizontal. Para eles crescerem conforme a expansão do nossa tela. Então aqui vamos precisar só agora adicionar no nosso painel o painel de botões. Então a gente já tem aqui, deixa eu só copiar aqui. Então eu preciso adicionar agora no meu painel. Opa. No meu painel, adiciono o meu painel de botões. Certo? Com as constantes da C, aqui no caso da CCB, né? CB, CB, CB. E aqui eu adiciono com a constante do C, porque é a anterior. Também vai estar posicionado na primeira coluna, mas no nosso grid 5. Então, basicamente, ele vai ter, obviamente, tem que ter um tamanho maior, né? Ocupar as 4 posições ali. E de tamanho 1. Espero que ele ocupe a linha toda. De resto, é isso. Está centralizado e horizontal, ok. Então, a gente pode já passar para as sessões. A gente, inclusive, todo botão ele vai ter uma ação, né? Então, a gente pode pensar que a gente precisa adicionar aqui as ações. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido, porque o nosso tempo está acabando. Então, a gente adiciona os action listener dele de uma vez. Vou configurar como diz, porque todos vão ter dessa classe, né? JB primeiro, JB próximo e JB último. Já vou aqui, inclusive, setar, colocar na configuração da minha classe que ela vai implementar. Action listener. Ok. Aqui eu vou precisar, obviamente, ter um método public void action performed. Action event aqui. E por fim, eu só preciso aqui no final adicionar a minha tela, eu preciso adicionar um painel. Então eu vou dar um add aqui, painel. Opa, só add. Painel, vou adicionar ele ao centro, com borda layout. Que é o padrão do nosso que ele está usando aqui. Ele usou com string. Então, vou colocar de novo dd. Aqui public flag, ok. Tá. Eu acho que se eu colocar isso como privado, acho que era como da classe já. Aí depois colocar público também, adicionar aqui. G internal frame cartaz.div add, vou adicionar o nosso painel
for layout. Não sei porque ele tá dando esse erro aqui. Vou configurar ele como privado com esse e-mail. Private. Não, não tá reconhecendo. Vamos chamar ele aqui, que talvez unique component. Não, ele não reconhece ainda. Vou colocar um get content. Não tá reconhecendo como parte da classe, por quê? Enfim. Mas é basicamente esse comando aqui. Depois a gente só modifica. Eu vou verificar aqui que tá fazendo por causa do tempo mesmo. Vamos só dar continuidade. Então a gente tem aqui no nosso Action Performance o controle dos nossos botões. Então eu tenho que verificar, por exemplo, se o nosso Action Event, ele é um primeiro botão, né, do anterior. Pode verificar. Se for do anterior, eu tenho que verificar se ele tem um registro, se é o primeiro registro, né? Porque eu preciso, se eu clicar no anterior, eu não posso voltar para antes do primeiro registro. Então, tenho que fazer opa, rs, né? Pronto. Is first, que é o nosso result set. E aí eu chamo previews. Que ele tá dando. Tá. SQL Exception, né? Que tem tudo tá no bloco try-catch, né? Vamos deixar ele já aqui. Facilita pra gente. Como os métodos que a gente vai estar utilizando são o bloco try-catch. Aí aqui a gente tem o... Aqui eu já vou colocar como SQL Exception, né? Aqui no caso eu posso ter... vou só copiar isso daqui, que eu acho que vai ficar mais fácil a gente também tá trabalhando. Então aqui eu vou só trocar aqui se for o próximo, né? Eu preciso verificar se ele é o último. Se ele não for o último, eu posso dar um next. E aí se eu for... Opa, tem que apagar, pronto. Aqui igualmente posso copiar também. Fazer um JB primeiro. Aqui no primeiro eu não preciso fazer essas verificações, né? Que ele vai só retornar pra gente se conseguiu. E aqui eu preciso fazer só o do último. Mandar ele pro último. JB último. E aí manda ele pro last. E aí depois que eu fizer isso, eu vou chamar um outro método que a gente vai criar. Eu acho que não vai dar tempo da gente fazer tudo hoje mesmo. Eu vou parar por aqui. A gente vai ter que criar um método de atualizar os componentes, né? Fazer algumas configurações. E a gente continua na próxima sessão para a gente não perder o fio da meada. Então a gente parou aqui que a gente já criou. E nós já criamos o add component, o internal handler, ok. A gente já criou as formas de navegar pelos botões. Já criamos a interface, né? A gente vai fazer o teste na próxima sessão. A gente criou nossa DAO filme, criamos a nossa classe de conexão também. E aí depois a gente precisa fazer as configurações do cinema desktop para a gente poder abrir a nova tela, né? Nova interna frame. Então não é muita coisa que a gente vai fazer na próxima sessão, não. Dá tempo de a gente recapitular na próxima e já partir para a próxima matéria também. Até aqui ficou alguma dúvida sobre o que a gente fez? Vou só consertar isso aqui depois, tá dando de erro aqui. Alguma consideração? Eu não. O Gabriel perguntou: Clark, antes disso, você poderia me mostrar como executa o projeto de maneira certa? Sim, você fala do Gradle, né? Então, para executar o Gradle, na hora que você criar o projeto, ele, inclusive, eu não sei se você estava aqui na hora que a gente fez,
você precisa criar uma pasta vazia. E aí você cria o projeto dentro dessa pasta vazia. Ou seja, tem que estar com a pasta vazia aberta aqui no VS Code. Você cria essa esse projeto com Ctrl Shift P, né? Assim, Ctrl Shift P, Create Project, Gradle aqui, etc. E aí ele vai gerar o builder dele vai gerar essa base para você, né? Com as configurações. Aí você fecha o seu VS Code, abre de novo, porque ele pode não reconhecer, né, o íconezinho aqui do Gradle. Aí você vem aqui no ícone do Gradle. Você não executa pelo botão de executar aqui do Run Java. Você executa aqui pelo Gradle. Vem em Tasks, ó, ele tem tarefas. E aí tem a tarefa da aplicação. Aí você abre essa tarefa da aplicação e tem um botãozinho de Run. Esse botãozinho de Run você pode executar aqui, ó. Run Task. Aí na hora que você executar, não vou fazer isso agora porque ele tá com um errozinho aqui, eu tenho que consertar ainda. Mas você executa por aqui e ele vai executar pelo Gradle. Entendeu? Qualquer dúvida que tiver, gente, sobre o funcionamento do Gradle, sobre o MySQL, ou sobre o que a gente fez aqui, pode mandar lá no grupo ou mandar uma mensagem no e-mail, ou se não, marcar uma monitoria. Eu ia falar que eu tô sendo pago pra isso, mas esse mês eu não fui pago. Mas ainda assim, eu tô no projeto, então podem extorquir as minhas faculdades mentais. Um pouco que sobrou delas. Que nada. Então é isso, gente. Vou finalizando aqui. Acho que a gente tem mais 4 minutos só de chamada. Obrigado por terem comparecido. O João Marcos acho que teve que sair, mas também obrigado por ter comparecido. Pessoal que for assistir depois também, obrigado por estar assistindo. É isso. Boa noite pra vocês. Obrigada, Clark. Boa noite. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Bom descanso. Vocês também.